Olá, amigos designers, meu nome é José Augusto e esse é o seu canal 3 Designer. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos. E hoje nós vamos falar do Move, do Rotate e do Scale. Ainda não estamos no Edit Mode ainda, nós vamos falar de malhas, vamos falar com relação ao objeto. Então, como é de praxe aqui do Blender, nós começamos sempre com o quadrado. Então, para começar uma tela nova, a gente dá um Ctrl N só para avisar e escolhe a opção de general aqui, que é geral. Então, aqui temos o quadrado, como anteriormente. Aqui temos a câmera, a iluminação. No começo nós não vamos precisar disso, então eu vou selecionar a câmera com o botão esquerdo, e vou dar um delete. Eu vou selecionar a iluminação e vou dar um delete também. Não se preocupem, porque depois eu vou ensinar a inserir câmeras e iluminação, então não vai ter problema. E aqui nós temos que lembrar que nós temos o eixo X, que é a linha que está em vermelho, o eixo Y, que é a linha que está nesse amarelo meio esverdeado, e o eixo Z, que não está aparecendo aqui, mas é no sentido superior. Então, vou arrastar aqui a nossa lista para aparecer os nomes. Então, você tem o Move, o Rotate e o Scale. O Move, se você apertar o G na tecla do seu computador, ele vai fazer o mesmo efeito de você vir aqui e selecionar o Move. Se você selecionar por aqui, você vai poder puxar o eixo direto que você quer. Como estamos vendo aqui. Vou dar um ESC para sair do comando. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar no lugar. O Rotate também é a mesma coisa, você seleciona o objeto. Você pode usar a opção Transformer aqui na lateral. Mas se você não quiser usar aqui, você aperta o R, que ele vai que ele vai aparecer que está rotacionando. Então é o R, o comando do Rotate. E o Scale, você pode selecionar tanto por aqui quanto pelo comando. A gente seleciona o botão e dá um S, ele seleciona aqui o Scale. Então nós estamos falando por enquanto só de mexer aqui manualmente sem dar valor nenhum. Você pode ver ao lado aqui da tela que quando você mexe no Scale, no seu lado direito, aqui essas opções modificam. Então se você vier aqui e colocar apertar 2, ele vai dar um Scale de 2 no eixo X. E aqui, mas isso aqui serve para todos os outros parâmetros. Eu só estou fazendo um apanhado aqui, mas nós vamos mexer em um por um. Então vou voltar aqui para 1, vou mexer na locação, voltar para 0 e vamos começar a falar um por um. O Move. Então vou selecionar o objeto, vou apertar o G, ele move para tudo quanto é lado. Se você apertar a tecla X, você vai ver que você vai limitar o seu movimento somente no eixo X. Se você apertar a tecla Y, você vai ver que você vai limitar somente no eixo Y. E se você apertar a tecla Z, você vai ver que você limita ele no movimento só no eixo Z. Dá um ESC. Outra dica importante que eu vou falar agora para vocês, eu vou selecionar o nosso cubo aqui e vou dar um G para mover e vou dar um Shift Z. O que aconteceu quando eu dei o Shift Z? Eu limitei a minha movimentação só no eixo Z e no Y. Eu excluí a movimentação do eixo Z. Mesma coisa que eu vim aqui e dar um G e dar um Shift X, ele vai movimentar o meu cubo somente em Z e em Y. Então isso daí é mais uma dica, funciona bem muito quando você vai aprendendo aos poucos. O gráfico como eu já disse anteriormente, do Blender de aprendizado é muito alto, mas você vai anotando essas dicas e conforme você for trabalhando, você vai aprendendo isso daí. Então vamos voltar à tela lateral aqui. Essa tela lateral aqui, ela está aqui na nossa opção que lateral Object. Então você pode ver que se você, por exemplo, dá 5 milímetros aqui no Location, 5 metros, né? Ele vai andar 5 em X. Se você apertar aqui
5, ele vai ter andado 5 em X e 5 em Y. Então você pode trabalhar aqui com números. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com um scale de 2 no X. Então ele vai aumentar a escala 2 vezes em X. Aí você vai falar para mim, e onde está o tamanho do cubo? Que tamanho que esse cubo tem hoje? Então, eu vou ensinar mais uma dica para vocês. Se você apertar o N no teclado, ele vai aparecer uma opção de transformer completa. Então, ó, ele está falando que a dimensão do cubo é 4 metros em X, 2 metros em Y e 1 metro em Z. Se você voltar aqui e mexer na mesma situação e voltar para 1, você vai ver que aqui vai ficar os 2 metros, que é o mesmo, e aqui ele já automaticamente aparece. Por que tem essa telinha aqui do lado e essa daí? Você vai me perguntar. É que quando nós começamos a fazer a movimentação, o seguir a animação, você vai começar a usar esses pinguinhos aqui do lado. Então, mais para frente nós vamos ver isso. Então fica a dica aí. Se você apertar o N de novo, essa tela ela some. Se você apertar o N sem nada aqui, sem nada está selecionado, automaticamente quando você selecionar o objeto que tiver na tela, ele vai mostrar as informações aqui do lado. Voltando ao N, só para evidenciar o que eu falei agora, vou movimentar esse cubo para cá e vou deixar ele com tamanho de 3 por 6 e vou inserir um novo cubo aqui. Isso aqui não se preocupa não, que depois nos próximos vídeos eu vou ensinar a inserir os objetos. Então vou movimentar esse cubo aqui, vou aumentar a escala dele um pouquinho, 3, deixar com 5, e aqui eu vou deixar com 4. Aí você vê que toda vez que você seleciona um objeto, aqui o N ele automaticamente reconhece o objeto que você está selecionando. Lembrando que selecionar o objeto é com o botão esquerdo, ao contrário do Blender 2.79, que era com o botão direito. Então, vou apagar esse objeto, vou voltar ele para o centro, vou deixar ele com a medida original. Fica fácil movimentar. Então, a mesma coisa que acontece para os outros comandos. Eu vou selecionar o cubo e vou dar um scale. S. Conforme eu vou aumentando a escala, ele vai movimentando automático aqui nas opções do Transformer. E o Rotate é a mesma coisa. Vou dar uma opção R, ele vai falar a mesma coisa. Se você quiser fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, você pode vir aqui, vamos mostrar essa opção com o comando Move. Eu vou dar o G, que é o comando Move. Vou limitar apertando o X para ele movimentar só no eixo X e vou falar que ele quer movimentar 5, então eu aperto 5 Enter. Então, quando você seleciona aqui, ó, ele automaticamente moveu 5. Se eu vier aqui novamente selecionar ele e apertar o 0, ele volta para a posição original que ele se encontrava. Mesma coisa com o comando Rotate. Eu seleciono aqui, eu seleciono a opção Rotate. Eu vou apertar o Y agora para limitar a rotação somente no eixo Y e vou apertar 45 e dar um Enter. Ele rotacionou 45. Por que está aparecendo o Y aqui? Porque eu rodei várias vezes e ele somou com mais 45. Então, vamos fazer de novo. Dá um R, Y, 45, Enter. Ele rotacionou o meu cubo a 45 graus. É óbvio que ele está rotacionando tudo a partir desse pontinho amarelo do centro. Mais para frente, em outros vídeos, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar aqui, eu vou ensinar vocês a movimentar esse pontinho amarelo, que não tem nada a ver com o cursor. O cursor é uma coisa, isso aqui é o centro do nosso objeto. Então, se você inserir dois objetos, eu vou inserir um objeto novo só para vocês verem. Um cubo. Por que o cubo foi parar aqui agora ao invés de parar no centro?
Isso aqui também eu vou falar em outro vídeo, é que o objeto ele vai para onde o cursor está. Se eu vim aqui movimentar o meu objeto, você vai ver que ele também tem um pontinho amarelo no centro de gravidade, no centro de massa do objeto. Então, mais para frente em outros vídeos, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar, eu vou ensinar a mexer com isso também. Vou dar um delete nesse cubo, vou voltar aqui. Então, não tem muito segredo em mexer com Rotate, o Move e o Scale. São coisas bem fáceis. Eu aconselho vocês estarem treinando para avaliar, para mexer, porque conforme nós vamos colocando novos vídeos, a complexidade vai aumentando um pouco. E como eu já disse, e não canso de dizer, que o gráfico do Blender de aprendizado é muito alto. Então, se você não começar a anotar e não começar a treinar, daqui 3, 4 vídeos você vai estar com dúvida nessa parte de Move, Rotate, Scale novamente. Então, eu aconselho a treinar. Beleza? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de alguma ajuda para vocês. Espero vocês no próximo vídeo, que nós vamos falar de mais comandos sobre o Blender. Se você tiver uma dúvida ou alguma informação ou tiver uma sugestão, deixe no like abaixo que eu vou dar uma lida e nós vamos procurar fazer de acordo com a sua necessidade. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para toda vez que colocarmos um vídeo novo você receber essa informação. E o importante, nunca se esqueça, seja sempre um multiplicador, passe informações. Valeu!